Fala DS, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre web scraping no Python utilizando a biblioteca Selenium. O que é o web scraping? Web scraping, resumidamente, é uma estratégia, uma técnica de raspagem de dados que você pega um site na internet, um site da web, e busca nesse site pelos dados que você quer coletar. Então é uma estratégia bastante utilizada para coleta de dados. Eu sou Jonas Barleta, analista de dados. Seja muito bem-vindo ao canal da Comunidade DS. Aqui a gente fala sobre ciência de dados, análise de dados, transição de carreira para a área de dados e entre outros inúmeros assuntos aí da área. Se você tem interesse nesse assunto, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa um comentário, curte aqui o vídeo, que a gente vai adorar saber aí a sua opinião sobre os nossos vídeos. Então vamos já comigo aqui, vamos começar esse web scraping aqui com Selenium. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre web scraping também, só que nesse vídeo eu usei a biblioteca Beautiful Soup. Hoje, então, eu vou usar uma outra biblioteca. Eu vou fazer, na verdade, se você já viu aquele vídeo, eu vou fazer o web scraping da mesma página, só que utilizando essa outra biblioteca. E aí vocês vão ver algumas diferenças que a gente pode fazer com essa biblioteca que a gente não podia fazer com a outra, né? Então já vamos nessa aqui, ó. Eu vou abrir primeiramente aqui com vocês qual é o site que a gente vai fazer. A gente vai fazer o web scraping desse site aqui, ó. A gente vai fazer o web scraping desse site que chama Books to Scrap. Ele é um site justamente para fazer web scraping, então eu estou utilizando ele para que provavelmente ele não vai surgir nenhuma mudança no HTML dele, então provavelmente esse código aqui ele pode durar por muito tempo, né, sem nenhuma alteração. Mas qual que é o lance do web scraping se você nunca fez isso antes, né? Deixa eu dar um zoom aqui. O lance do web scraping é que por trás dessa página web você tem um HTML, que é a linguagem que esse site é escrito. Então eu vou inspecionar aqui. Normalmente ele abre aqui, deixa eu mudar aqui onde eu vou colocar ele aqui do lado, para minha câmera não atrapalhar. Esse aqui é o HTML da página, né? Tudo que vocês veem aqui na página, ele está escrito em algum lugar aqui no HTML. Então esse que é o lance do web scraping. A gente vai buscar nesse HTML os nossos elementos que a gente quer. Por exemplo, eu quero saber qual que é o nome do livro. Então o que eu faço? Eu venho nessa setinha aqui em cima, ó, nesse quadradinho, com essa setinha, clico aqui no nome do livro e aí ele aparece aonde que do HTML está escrito o nome desse livro. E aí qual que é o lance do web scraping? Se você perceber, qualquer nome de livro, se eu clicar nesse outro, a estrutura aqui do HTML é exatamente a mesma. Ó. O que está escrito nessa linha do HTML, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. O que está escrito nessa linha do HTML do primeiro título e o que está escrito na linha do HTML do outro título é a mesma coisa, só com as mudanças do livro, né? Então você tem uma tag, que esse comecinho aqui a gente chama de tag. Você tem atributos, então esses aqui são atributos desse elemento aqui da página. Você tem outro atributo title aqui e você tem um escrito, né? O que você vê escrito aqui de fato na página. Então o lance é usar essas características que são semelhantes para a gente fazer recursivamente a captura desses dados. Tá? Esse por cima é isso que é fazer o web scraping, é isso que está por trás do web scraping. Tá legal? Então agora eu vou fechar isso aqui, eu vou abrir o notebook e a gente vai ver como que funciona isso na prática. Vem comigo aqui, ó. Então aqui, web scraping com Selenium, tá? Então primeira coisa, se você não tiver instalado aí no seu computador, no teu VS Code, seja lá qual IDE que você estiver utilizando, instala o Selenium, tá? Pip install Selenium aqui, se você tiver no Windows, né? Se tiver em outros, você instala aí do jeito que você já está acostumado a instalar. O meu já está instalado, então já está tudo satisfeito aqui. Beleza. Algumas bibliotecas que a gente vai usar aqui. Tá. A gente vai usar pandas, porque do finalzinho eu vou estruturar todos os dados que a gente colocar numa tabelinha. E para o Selenium, eu vou importar essas três linhas aqui. Eu vou importar Selenium. Da Selenium, eu vou importar esse WebDriver. Vocês já vão entender o que é. Da Selenium.webdriver.chrome service, eu vou importar o service, essa classe aqui, vocês já vão entender também. E eu vou importar também do webscraping.common.by, eu vou importar esse by. Vocês já vão entender também o que é. Vou importar essas três aqui. Tudo isso aqui vem tudo direto da Selenium, né? Então você
instala só Selenium, já tem tudo isso aqui dentro. E aí agora vamos começar, de fato, a entender como que ela funciona e quais são as diferenças dela também com a Beautiful Soup, que é o que eu já tenho aqui vídeo no canal, beleza? O que a Selenium faz? A Selenium, ela é diferente do Beautiful Soup, que você basicamente pega aquele HTML, copia e cola aqui, claro que não é exatamente isso, mas copia e cola aqui, e dentro do HTML você vai buscando os termozinhos que você quer. A Selenium é um pouquinho diferente. Ela também faz isso, mas a gente literalmente abre um Google Chrome para a gente ir buscando as coisas que a gente quer. A gente inicializa uma instância do Google Chrome no computador que o código consegue acessar lá. Além de você conseguir ir com o seu mouse clicando nessa instância do Google Chrome, o seu código consegue clicar para você, consegue acessar, consegue pegar os valores que você quer do HTML. E aí, para você habilitar essa instância, você iniciar essa instância, você precisa passar essas 3 linhas aqui. Eu não vou me aprofundar muito no que elas são, mas é basicamente padrão. Você passa essas 3 linhas de código aqui, você cria um service, um serviço, options, e passa esse options e esse service dentro do webdriver.chrome, tá? Que você já vai inicializar uma instância aí do Google Chrome. Vocês vão ver, ó, vou rodar essas 3 linhas de código aqui e ele vai abrir aqui para mim, ó, ele abriu o Google Chrome sozinho, tá? Claro que aqui ainda não tem nada, ó, não tem nada, mas ele abriu o Google Chrome. E aí, quando eu quiser manipular sobre essa instância que ele mesmo abriu, eu posso usar alguns métodos aí em cima desse driver e aí eu consigo buscar alguns sites. Por exemplo, eu estou definindo a URL como sendo a URL daquele site que a gente estava falando, então é books2scrap.com, e eu vou passar para esse driver um .get URL, que é essa URL aqui. Quando eu rodar isso aqui, aqui ó, ele abre aquele site que a gente estava vendo, certo? E aí eu posso fazer a mesma coisa, né? Dar o botão direito inspecionar aqui, abre o HTML aqui, para ver o que ele tem aqui dentro. Então aqui a gente abriu o HTML aqui dessa página, que na verdade, foi inicializada pelo código. Legal? Deixa eu voltar aqui para o código então. E aí agora a gente quer encontrar nessa página os elementos do HTML. Né? Como que a gente pode fazer isso? Tem um método que é o findElement, e aí nesse findElement você pode passar o como você quer encontrar os elementos. Tem várias maneiras de encontrar, mas no vídeo de hoje eu vou focar nessas duas aqui, que é pela tag e pela classe. Vocês já vão entender como que a gente vai fazer isso. Primeiro, o que é tag e o que é classe? Tá? A tag eu já tinha falado, né? A tag é basicamente essa partezinha roxa aqui que está na frente de cada linha do HTML. Então eu posso passar esse nome da tag para encontrar um elemento específico da minha página. E o class é esse classe, né? Esse class aqui que vai estar em muitas das linhas. Algumas linhas não tem o class, então você não consegue encontrar com a classe. Mas toda linha tem uma tag. Então você sempre vai conseguir encontrar com a tag os elementos que você quer. Beleza? Então o que a gente vai fazer o scrap? O que a gente vai buscar de dados aqui hoje? Eu vou buscar o título do livro, tá? E eu vou buscar uma coisa que no vídeo de Beautiful Soup eu não busquei, que é o que? Aqui ele está falando que tem o livro em estoque. Mas se eu clico aqui no livro, ele tem quantos de estoque eu tenho. Então eu vou fazer essas duas coisas, o título e o quanto tem daquele livro em estoque. Tá legal? Então vamos começar com o título. O título eu posso buscar nessa página inicial mesmo, né? Eu busco aqui, clico nesse elemento onde está o título e eu tenho aqui o elemento do HTML. Então eu vou buscar aqui, como não tem classe nessa linha, eu vou buscar pela tag. Essa tag é o A. Então como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o driver, que é o objeto que a gente está utilizando para buscar, para manipular o Chrome, vamos dizer assim, né? O driver é o Google Chrome. Então nisso aqui, esse é o driver. Eu vou encontrar elementos. Eu posso dar um find element ou posso dar um find elements com S no final. Quando eu faço element só sem o S, né? By. Esse by a gente importou lá em cima, lembra? By tag name, então pela tag. E aí eu passo o nome da tag aqui, que é A. Quando eu faço isso, ele vai encontrar um objeto de Selenium, tá? Um elemento do Selenium.
E nesse objeto, eu posso ver o que está escrito, por exemplo, nele. Se eu passo um ponto text aqui, por exemplo, eu encontro o que está escrito nele. Mas está vendo que ele encontrou um elemento só. Se eu faço um find elements, eu encontro todos. E aí eu passo uma lista, eu retorno uma lista com todos os elementos dessa página que tem a tag A. E aí, de cara, eu já percebi aqui que quando eu passei, deixa eu passar o primeiro elemento dessa lista, passar o texto, eu já vi que esse primeiro elemento da lista que eu encontrei aqui não é esse elemento que eu estou buscando aqui. Provavelmente é esse elemento aqui, ó. Provavelmente esse cara aqui também tem a tag A. Então ele também foi encontrado, né? Quando eu busquei dessa maneira no Find Elements. Como eu quero buscar o título, eu tenho que ver aonde que o meu título tá dessa lista aqui do Find Elements. Eu já fiz isso aqui antes e no outro vídeo do Beautiful Soup eu também já fiz. E eu sei que ele começa os títulos no elemento 54 dessa lista. Quando eu passar 54 aqui, ele já vai encontrar para mim, né, essa string, que é graças ao text, que está escrito aqui, ó, exatamente o que está escrito aqui. Tá? E aí se eu passar 55, ele não vai encontrar o próximo, ele vai encontrar alguma coisa vazia aqui, algum elemento desse HTML que tem essa tag A, mas não é ainda o próximo título, mas o 56 é. Então eu já percebo que de 2 em 2 eu vou encontrando os títulos dos livros que eu quero encontrar. Então começando do 54. Aí tem um detalhe, né? Para esse texto, para esse livro, o texto que eu encontrei, a string que eu encontrei, vem com esses 3 pontinhos. E esses 3 pontinhos é só uma reticências dizendo que tem mais coisa, não o nome do livro, né? O nome do livro está aqui, ó. Então, como é que eu vou encontrar, de fato, o nome inteiro do livro? Eu posso encontrar não usando o ponto text, mas usando o ponto getAttribute. Você vai ver aqui, ó. Dentro dessa linha do HTML, eu tenho um title, que é um atributo dessa linha do HTML. E aí eu posso retornar o valor desse title aqui, ó, que é exatamente o título do livro. Aí, em vez de passar um ponto text, eu passo um getAttribute. E aí passo qual que é o nome do atributo, que é title. E aí vem o livro inteiro. E aí isso funciona também para qualquer um dos outros livros que a gente tiver. Então essa vai ser a estratégia para pegar os títulos, beleza? Então eu vou abrir uma outra aqui. Quero pegar isso, tá? Só que olha o que eu quero. Eu quero só a partir do 54, né? Eu quero a partir do 54 pegar todos os livros. Se você olhar aqui em cima, ó, eu tenho 20 livros na página. Você pode contar aqui. Se eu tenho 20 livros na página e de 2 em 2 elementos dessa lista eu consigo um título, eu vou fazer o seguinte. Então, 20 vezes 2, 40. Então, 54 mais 40, 94. E de 2 em 2. Então, esse aqui é um jeito que eu posso pegar só alguns elementos específicos da minha lista. Eu faço assim, ó. Qual que é o primeiro? Qual que é o último? E de quantos em quantos eu quero pular. Quando eu fizer isso, eu tenho essa lista. Na verdade, o 94 ele não vai pegar. O último elemento que ele pega é o 92, tá? É um a menos. Desse até esse sem incluir o último. Inclui o primeiro e não inclui o último. Mas enfim, aqui eu vou ter os 20 elementos. Eu posso até passar um len aqui para essa lista. Eu vou ter os 20 elementos, que são os elementos dos meus livros. Onde estão os meus livros. Então, para esse cara aqui, eu já não preciso me preocupar em tratar, né, em começar do 54. Eu posso já começar do zero. Já tenho o primeiro título aqui. Beleza? Então, com essa lista aqui, eu vou salvar isso aqui numa variável, vou chamar de title elements. São os elementos onde estão os títulos. Vou salvar esse title elements. E aí, com esse title elements, eu vou iterar nele. Para cada elemento desse title elements, eu vou buscar o atributo title, né, como eu fiz aqui em cima, para salvar numa lista. E para fazer isso, eu vou fazer com list comprehension, tá? É uma técnica aqui para criar uma lista e dentro dessa lista eu já defino o looping for e tudo mais. Se você não conhece, eu tenho um vídeo no canal também aí sobre isso. Dá uma procurada que tá bem legal. Mas é basicamente assim. Para cada título no title elements, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o meu title e vou dar um get attribute title nele.
Basicamente isso. E aí, como eu já passo aqui, ó, esse é o formato do List Comprehend, ó. Aí já tenho aqui a lista completinha com os títulos. E aí eu posso salvar isso, né? Vamos chamar de title list. Então a lista, opa, aqui, né? List é a lista com os títulos de todos os livros aí dessa página. Legal. Já consegui uma coisa aqui que são os títulos. Agora eu quero fazer diferente. Eu quero pegar, né? Eu quero entrar nesse cara e pegar esse número 22 aqui. Como é que eu faço isso? E isso é uma diferença da Selenium que não tinha no Beautiful Soup. O Beautiful Soup não permite você clicar em lugares da página. Já a Selenium, ela permite. Então, ela tem um método justamente para você iterar com a página, né? Então, por exemplo, eu posso passar um driver. Vou fazer o seguinte, ó. Eu posso encontrar esses elementos aqui. Deixa eu encontrar esses elementos aqui. Os mesmos elementos do título são os elementos que eu quero clicar, certo? Então, nesses elementos aqui, eu salvar isso aqui na mesma variável. Então, tem os elementos que são os títulos, né? Em cada elemento desse, ele é um objeto que é clicável, né? Eu posso clicar nele. Então, o que eu posso passar? Posso pegar um desses elementos. Por exemplo, o primeiro, eu dou um ponto clique. Aqui, ó. Quando eu dou um ponto clique, ele literalmente clica no link. Ele clica naquele título. Né? Se eu passar o 1, ele vai clicar no título 2. Ele abre a página do título 2. Tá? E aí, outra coisa que eu posso fazer é... Aqui eu estou voltando na mão, né? Eu posso clicar no link 2. Cliquei aqui. E aqui eu estava voltando na mão. Eu posso voltar com o código também, ó. Driver.pack. Aí ele volta uma página. Então, o código faz isso para você. Então, qual que vai ser a estratégia? Eu vou, para cada elemento aqui desse Title Elements, eu vou clicar nele, encontrar o meu 22, não, o meu número de estoque, que no caso do primeiro elemento era 22. Aí eu clico, coloco esse número, esse elemento que eu encontrei numa lista, volto e faço isso para todos os livros que estiverem na minha lista, nesse Title Elements. Então vamos ver como que a gente faz isso pro primeiro. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver onde que ele tá, esse cara aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue encontrar ele. Consegue, ó. Ele tá nesse tag P, uma classe. Então, vamos encontrar esse 22 aqui, esse quantidade de estoque, com a classe em vez de com a tag, tá? Então, eu vou copiar aqui o nome da classe. Vou abrir um código aqui. Esse é o nome da classe. Vou deixar aqui. E aí, eu vou pegar no driver. Vou achar um elemento. Como é um elemento só, eu não preciso fazer o find elements com S, né? Pode só achar o find element. Eu vou achar pelo quem? Pela classe. Pelo class name. Qual que é o nome da classe? Aí eu passo aqui a string. O nome da classe é isso aqui. Só que olha o que vai acontecer quando eu passar o nome da classe dessa maneira, ó. Ele dá erro. Ele não encontra. Quando a classe tem um espaço, ele não encontra depois do... Ele dá um erro. Você passa, na verdade, dentro da classe só o que tiver antes do primeiro espaço, tá? Então, aqui ele vai encontrar, ó. Em estoque, ele encontrou o elemento. E aí eu posso dar um ponto text. E aí ele encontra exatamente a string que está escrita ali na página, né? O in estoque, 22 cópias habilitadas aí, né? Para você comprar no estoque. Legal. Então, com isso aqui, eu já consegui encontrar o meu número de quantidade de estoque, né? Vou fazer de uma forma um pouco porca aqui. Vou dar um replace. Como que eu quero só esse 22, eu vou tirar isso aqui, ó. Eu tiro isso aqui, troco por nada. E eu troco esse negócio todo aqui por nada também. Dá um replace. E aí eu fico só com o 22. Eu poderia fazer isso com regex, tá? Mas eu não, acho que não é o foco do vídeo de hoje. Então eu vou fazer aqui um replace mesmo, tá? Mas com regex, né, ficaria muito mais bonito. E eu vou passar um int. Eu quero que isso seja um número inteiro, né, uma quantidade inteira aqui, já era. De quantidade de estoque. Beleza. Então, se eu entrar, se eu clicar naquele livro, no título do livro, jogar esse código, eu vou encontrar quantos tem de estoque. E eu voltar, eu tenho já um ciclo de um looping, né? Então, eu clico,
pesquiso isso, coloco esse elemento dentro de uma lista, volto, clico no próximo e assim por diante. Então aqui eu já tenho aqui um esquema, vou tentar generalizar isso para pegar então de toda a página aqui, ó. Deixa eu voltar. Para estar nessa página inicialmente. Então vamos fazer o seguinte, eu já tenho essa lista aqui, né? Essa daqui é uma lista com os elementos. Vou salvar aqui de novo. Para cada title, nesse title elements, eu vou fazer o quê? Eu vou clicar nesse title. Depois que eu clicar nesse title, eu vou buscar todo esse negócio aqui. Eu vou chamar de quantidade estoque. Quantidade no estoque. Quantidade no estoque. Aí eu encontro esse cara na quantidade de estoque. Aí eu vou colocar esse cara numa lista que eu não criei aqui ainda. Vamos colocar um stock list. Aqui, vazio aqui, antes de começar o loop for. Aí eu coloco esse cara. Então, stock list ponto append quantidade estoque. E aí eu volto. Dou um driver.pack. Então, isso aqui deve funcionar. Vamos ver. Ó, tá rodando. Olha o que acontece, ó. Ele começa a clicar sozinho. É até meio esquisito, né? Parece assombração. Mas ele vai clicando, pega, clica rapidão, volta, clica rapidão, pega e volta. E ó lá, já era. Eu falei, não, demorou aqui 11 segundos. Ele foi um por um. Pegou aqui, ó. Vou dar um stock list aqui. Pegou tudo, ó. Até dar uma conferida, né? O primeiro era 22 mesmo. Vamos ver se o segundo é 20, que ele tá falando, ó, 20, ó. Vamos ver o último lá. O último, 19. Será que é 19 mesmo? 19. Então, beleza. Aparentemente deu tudo certo. Então, agora eu consegui pegar aí a quantidade no estoque de cada um desses livros. Agora eu posso pegar essas duas listas que eu construí, né? Era title list, stock list, e vou colocar dentro de um data frame aqui, ó. TicketDF. Vou chamar aqui. Vou abrir esse dicionário. Chama de título. Eu vou passar o title list. Beleza? E vou colocar stock. Vou colocar um stock list aqui. E aí esse dicionário eu posso passar no data frame aqui do meu pandas. E aí eu tenho aqui, ó, tudo estruturado numa tabela. Legal, né? Então, essa é basicamente a grande diferença do Selenium. O Selenium permite você clicar aí nos elementos da tua página e entrando nos links e coletando os dados, voltar e coletar tudo mais. Então, o Selenium, ele literalmente faz com que o código clique por você nos lugares que você gostaria de clicar e buscar o dado. Então, o vídeo de hoje fica por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário, deixa eu saber o que você gostou. Se você não gostou também, comenta aí, fala o que você gostaria de ver sobre a Selenium. Se você tem alguma dúvida, deixa aí. Tenta fazer, buscar, né, colocar em prática o que eu coloquei aqui no vídeo, buscando novos elementos, sei lá, o preço que eu já fiz no outro de Beautiful Soup. Tenta buscar o preço com Selenium, tenta buscar outras coisas que tem aqui no HTML aí dessa página. Tenho certeza que você vai ficar muito bom e você vai conseguir replicar aí o que você aprendeu no vídeo de hoje para qualquer outra página. Beleza? Então, forte abraço, obrigado aí por ter ficado aqui no vídeo de hoje. Valeu e até mais.